A amizade é uma forma de amor, mas em que é que se diferencia de todas as outras formas de amor de que falamos? Tem qualquer coisa de particular que a caracterize de maneira inconfundível? A amizade diferencia-se das outras formas de amor porque escolhe os seus objetos, com critérios morais e comporta-se moralmente em relação a eles. A amizade é a forma ética do amor. Esta definição vai ao encontro de quanto habitualmente costumamos dizer da amizade. A amizade de privilégio, a amizade de favoritismo, a amizade para ter coisas úteis, não são exatamente o contrário da própria moral? Com certeza. Este tipo de amizade não tem nada a ver com a moral. Mas poderemos considerá-la verdadeira amizade? Pensemos no livro de Dale Carnegie, A Arte de Conquistar Amigos. Na realidade, os verdadeiros amigos não se podem conquistar. É amigo aquele que, aplicando a regra de Carnegie, não me diz a verdade, me sorri sempre, me dá sempre razão, adula sempre a minha vaidade. Posso considerar amiga uma pessoa que, para servir os seus fins, se comporta para comigo como hipócrita, como falso, como adulador? Nem por sonhos. Aquilo que ele faz é exatamente o contrário da verdadeira amizade. A amizade quer, em primeiro lugar, a liberdade do outro e, se faz mesmo o mais pequeno esforço para a constranger, deixa de ser verdadeira amizade. Até a mãe deseja que o filho seja livre, mas, por medo de o perder, está disposta a manipular a sua vontade. A mãe tem um dever educacional para com o filho. Deve, desde pequeno, indicar-lhe os valores e deve corrigir-lhe os defeitos. Mesmo depois, manterá a tendência a servir-lhe de guia. Mas o amigo encontra o amigo em pé de igualdade. Não tem de que lhe ensinar a viver, não tem que o educar. De certo que lhe comunica as coisas em que crê. Diz-lhe aquilo que, no seu critério, é justo. Mas não é um professor. Não impõe nada e não procura impor. Até o enamoramento tem necessidade da liberdade do outro. Mas esforça-se por o servir, porque quer ter a certeza de voltar a ser amado. O próprio enamoramento assemelha-se ao efeito de um filtro, de uma droga. O enamorado faz, portanto, beber o filtro ao amado e depois impacienta-se porque já não sabe se é amado por si ou por causa do filtro. A certeza assim obtida é uma incerteza total, porque ser amado provém do ato mais supremamente livre que existe, enquanto a certeza obtida através da droga é imbecil. O enamorado encontrará entre os braços um idiota, privado da capacidade de dizer que não e talvez até que sim. Um autómato que repete sim, sim, mas não pensa. Não obstante, procura o filtro com o qual, condicionando a resposta da amada, mata o amor. Isto porque quer estar enamorado e, ao mesmo tempo, quer fugir. Quer estar enamorado porque experimenta o que é a verdadeira felicidade, mas quer fugir porque tem medo de a perder. Ao amigo nunca vem à mente querer um filtro da amizade. A amizade é um estado aceito e desejado. Não lhe queremos fugir. Nunca nos vem à mente, nem por um instante, tornar um amigo escravo. Um amigo dobrado à nossa vontade é uma insensatez. Se o está, devemos de todas as formas libertá-lo. Se fizermos algo para o plagiar, para o enredar, então quer dizer que não somos seu amigo. Por outro lado, um amigo nosso doente, embriagado, drogado, conservará sempre, para nós, uma ponta de lucidez. Reconhecer-nos-á e lutará para se manter lúcido na nossa presença, nem que seja apenas para que o deixemos em paz. Nenhuma forma de amor tem tanto respeito pela liberdade do outro como a amizade. Esta chega a pontos de extrema delicadeza. Por exemplo, se um amigo faz qualquer coisa por nós, qualquer coisa que tenha sido útil, ficar-lhe-emos reconhecidos, mas evitaremos perguntar-lhe por que o fez. O amigo não me deve dar explicações. É perfeitamente correto que eu não as procure. Não devo analisar o seu comportamento, tentar encontrar as suas motivações. O ato do amigo deve manter-se até ao mais profundo, um ato livre. Se eu procurar explicações, posso sempre encontrar uma razão, uma justificação, um interesse. Para cada uma das nossas ações, mesmo as mais livres, depois de ter sido feita, poderemos encontrar as determinantes. Qualquer ato acabado pode ser sempre explicado. Aparece, então, como uma necessidade. O ato apenas é livre antes de ser completado,
Até ao último momento, podemos fazê-lo ou não. E ninguém sabe aquilo que escolheremos. Por isso, não nos interrogamos sobre porque é que o amigo agiu assim. Porque nós queremos sempre considerá-lo livre, no ato criador de vida, quando tudo era possível, e ele livremente escolheu assim. No enamoramento, afadigamo-nos para decifrar o comportamento do outro. É a consequência do facto de a pessoa amada ter sobre nós um poder terrível. As nossas necessidades, os nossos desejos, a nossa felicidade dependem dele e, se somos infelizes, queremos poder remover as causas da infelicidade. O enamoramento é alternadamente oração e luta contra um poder que continua a existir para além da nossa vontade. A amizade, pelo contrário, não admite qualquer poder que esteja contra a nossa vontade. O amigo é o objeto da nossa vontade. Se já não se quer a vontade livre, acaba a amizade. Se um amigo se torna infeliz, se me interrogo porque é que agiu de determinada maneira e me atormento, esse tormento ameaça seriamente a minha amizade. Não tanto porque a amizade quer o prazer, mas porque se baseia na liberdade. Se um amigo me trata mal, me faz sofrer, eu imputo o seu comportamento à sua vontade. Considero-o responsável por aquilo que faz. Não é nenhuma paixão que está acima da nossa vontade. Julgo-o no plano moral. Nós somos moralmente exigentes em relação aos amigos, muito mais exigentes do que em relação às outras pessoas. Nunca um amigo me deveria fazer isto, dizemos. Podemos odiar a pessoa de quem estamos enamorados, por quem estamos enamorados. Esse ódio coexiste com o nosso amor. Colocamo-nos em dois planos diferentes, com a mesma rapidez com que odiamos, perdoamos. Ou antes, esquecemos o ódio e somos invadidos pelo êxtase amoroso. A amizade é incrivelmente mais estável e mais coerente. O ódio danifica, fere-a e o dano não é reparável. O ódio, para a amizade, não é um acidente de percurso, é um mal, um sentimento infame, que não se justifica e não se perdoa. Não escolhemos como amigos as pessoas pelas quais não temos estima. Eu não continuo a dialogar silenciosamente com qualquer pessoa que considero um farsante. Não procuro o conselho de uma pessoa desleal. A amizade é a área social na qual os homens se comportam mais corretamente entre si, melhor do que como se comportam em relação aos estranhos. É a área na qual aplicam, com maior rigor, as normas morais que em abstrato querem ver aplicadas a todos. Na fundação da metafísica dos costumes, Immanuel Kant formula este princípio moral. Citação: age de forma a tratar a humanidade, seja a tua própria, seja a dos outros, sempre como fim ou simplesmente como meio. É uma regra, fim de citação, é uma regra moral universal que devemos seguir sempre, mas não o fazemos. Nenhuma das relações de interesse a respeita. Neste caso, tratamos os outros como meios para obtermos os nossos fins. É somente com as pessoas que amamos que agimos, que seguimos esta regra. A mãe não trata o filho como meio, mas como fim. Nós não olhamos o nosso amado como meio, para nós é o bem máximo. Não queremos estar com ele por qualquer outro motivo. Estar com ele é um fim último. O mesmo vale para um amigo. Vimos como é importante a liberdade do amigo. Reconhecer a liberdade de uma pessoa, respeitá-la, significa considerar essa pessoa um fim. Há uma outra formulação de Kant que nos ajuda a descrever com maior precisão a amizade. É o imperativo categórico, a única forma a que se devem conformar todas as outras máximas da ação. Diz, citação, agisse apenas segundo aquela máxima que, nessa altura, pensais que se torne uma lei universal. Fim de citação. É assim que devemos sempre atuar. Na realidade, não o fazemos. Mesmo neste caso, no entanto, há pessoas em relação às quais agimos de uma forma mais semelhante aos imperativos da moral. São usualmente as pessoas que amamos. Agir com base numa máxima que queremos transformar em uma norma universal é mais restritivo do que considerar a humanidade do outro como fim. Como podemos querer transformar em norma moral universal a paixão do enamoramento? Propor para todos e para sempre esse amor sublime e impetuoso que não tem paz. Mas é difícil também transformar em norma universal o amor materno,
que ama o filho mais do que a si próprio e que nada pede, mas tanto dá. Hesitamos em transformar em norma universal as virtudes sublimes e heroicas ou fazer uma lei daquilo que é extraordinário, daquilo que é anti-económico, daquilo que subverte de forma soberana todos os hábitos. É por certo querer demasiado que todos sejam como São Francisco, amem profundamente todas as pessoas e até os animais, até o lobo e até os objetos naturais como a água e o fogo. Seriam impossíveis todas as atividades organizadas, toda a atividade económica. Podemos transformar em norma universal não o extraordinário, mas o ordinário, aquilo que pode ser razoavelmente realizado. Por exemplo, o desinteresse, a generosidade, a amabilidade, a sinceridade, a fidelidade, a capacidade de compreender os outros. Existe um amplo consenso sobre quais é que são as virtudes e quais é que, pelo contrário, são os defeitos. Mesmo na nossa sociedade, dominada pelo interesse económico e político, sentimos o peso da competição incessante, da dura necessidade que nos constrange a dobrar a cabeça perante as injustiças, os privilégios, as ofensas, as brutalidades. Nós próprios damos conosco a odiar, a mentir, a enganar. Nós próprios arranjamos espaço com empurrões ou com astúcia. Procuramos alcançar posições de poder para dependermos menos, para sermos mais livres. Mas ao fazê-lo, utilizamos os outros homens como meio e alimentamos a cadeia da luta. As relações sociais, mesmo numa sociedade pacífica e regulada minuciosamente por normas universalistas, são uma teia de intrigas e maledicências e de inveja. A falta de sinceridade e a maldade são parte integrante das regras do jogo, do mercado e do sucesso. Mas, se não com todos, pelo menos com alguns, comportamos-nos ou procuramos comportar-nos segundo o imperativo categórico. Os amigos são aqueles que atuam, um em relação ao outro, segundo o modelo que Kant considerava universalmente válido. Vimos que a amizade tem um forte conteúdo ético, que os amigos se tratam um ao outro melhor que aos estranhos, um pouco como se deveriam tratar todos os homens. A amizade aspira a um ideal de perfeição moral. Se isto é verdade, daí resulta que escolhamos como amigos aqueles que atuam desta maneira, pelo menos em relação a nós, que se comportam moralmente bem para conosco. Nós, pelo nosso lado, seremos escolhidos se nos comportarmos de forma análoga. Se agirmos de uma maneira que o nosso amigo considere exemplar. Cada um deve atuar de forma exemplar em relação ao amigo. É isto o que os antigos chamam amizade, segundo a virtude, ou segundo o valor, e a regra de então é ainda hoje perfeitamente válida. Tudo o que disse significa que escolhemos como amigos todos aqueles por quem temos estima, aqueles que admiramos? De forma alguma. Podemos estimar uma pessoa, admirá-la, e não obstante não nos tornarmos seu amigo e não desejarmos nunca vir a sê-lo. A amizade não pode existir sem esta estima, não pode existir sem um comportamento moral recíproco. Mas a amizade não é apenas estima, não é apenas admiração, é também amor. A amizade é a forma específica de amor que tem como objeto uma pessoa que consideramos e que age de forma eticamente correta, pelo menos para connosco. O enamoramento institui os critérios de opinião, revelando o valor daquilo que existe. Qualquer que seja, é a revelação do valor daquilo que aparece como objeto do desejo. Na amizade, pelo contrário, os valores já devem existir. Evidentemente que, num amigo, apreciamos qualidades, aspectos aos quais não tínhamos dado importância e valor. Mas, socialmente, o valor persiste. O amigo é aquele que nulo revela, que age de acordo com ele. No enamoramento, apreciamos em movimento um movimento dos cabelos, um trejeito, um capricho. No amigo, apreciamos as boas qualidades intelectuais, morais, a simpatia, a vivacidade, a solicitude que tem para connosco. Quem se torna com certeza nosso amigo? Aquele que, em nossa opinião, até os outros devem apreciar. A amizade é dar o devido valor, reconhecer uma qualidade, uma virtude que está ali, perfeitamente visível, mas que os outros não apreciavam porque eram indiferentes ou porque odiavam. O amor pelo amigo não nos faz vê-lo melhor, faz-nos apenas vê-lo. Não nos faz sobrevalorizá-lo, faz-nos apenas julgá-lo com equidade. Os critérios de opinião são universais. Por palavras, todos dizem respeitá-los, mas não o fazem.
O amigo é aquele que os respeita com relação a mim, não os esquece, e eu faço o mesmo por ele. Amigo é, portanto, aquele que te faz justiça. Justiça num sentido profundo, vital. A própria vida pode ser justa ou injusta. O amigo que aprecia uma tua qualidade que ninguém tinha valorizado, que te estima por algo que os outros desprezam, faz-te justiça nesse sentido profundo. O amigo está do teu lado, combate contigo e, se necessário, vinga-te. Por isso te faz justiça. Para apreciar uma qualidade é necessária uma disposição generosa. O amigo é generoso, vê aquilo que somos e ajuda-nos a sermos nós próprios. Os outros ficam indiferentes, têm coração frio e por isso não veem nunca o que somos na realidade. Portanto, apenas o amigo vê aquilo que somos. Pode acontecer que seja um desconhecido que nos faça justiça, que venha em direção a nós de mão estendida. Nessa altura, ainda que por um instante, é nosso amigo. Reconhecer um valor significa também ver do interior. Os valores não são apenas comportamentos, são ainda sensibilidade, matiz de alma. Aquilo que dá à amizade o seu caráter desinteressado e sublime é o facto de que o amigo reconhece e dá valor até às nossas virtudes que não servem para nada. Dissemos que os amigos devem agir moralmente em relação um ao outro. Mas é apenas a atuação recíproca que conta ou também a que temos para com os de fora da amizade? Por outras palavras, posso ser amigo de uma pessoa má se sei que é má? No caso do enamoramento, sim. Nós enamoramos-nos prescindindo totalmente das virtudes da pessoa amada. A amizade é muito mais exigente. Se sabemos que um amigo nosso atuou de forma desonesta, ficamos profundamente perturbados. Uma forma de enfraquecer a nossa amizade é precisamente a calúnia, dizer qualquer coisa que possa ofuscar a imagem moral do amigo. Mas se o amigo sempre se portou bem connosco, pode acontecer que um amigo seja, para connosco, profundamente honesto e nunca tenha feito nada de desonesto. Na amizade mostra o seu lado melhor, como um filho perante a mãe, porque quer ser apreciado por nós. Uma das formas de amar é procurar corresponder à imagem ideal que o amado faz de nós. No caso do amigo, é sobretudo a imagem que conta. Ao amigo queremos deixar aparecer límpidos, honestos. É por isso que escondemos a nossa fraqueza, a nossa maldade, para aparecer da melhor forma. Ao amigo mostramos todas as virtudes. Um pai pode ser criminoso na sociedade e dar uma educação exemplar ao filho, porque quer que o filho seja melhor do que ele. Um ladrão e um assassino pode ser amabilíssimo para com a amada porque a ama e quer ser amado por ela. Assim, um homem pode ser virtuoso e delicado para um amigo, escondendo-lhe os seus defeitos. O outro poderá então dizer honestamente: comigo sempre te se portou bem. É esta uma verdadeira amizade? Sim, é uma amizade verdadeira. É-o até do ponto de vista daqueles que pretendem que a amizade apenas pode existir entre os bons, como Aristóteles e Cícero. Escreve de facto Cícero, citação: retira-se, portanto, da amizade esta regra: nunca se peça ao amigo coisa desonesta, nem que a faça nunca se lhe peça. Pedi aos amigos apenas coisas honestas. Fim de citação. O amigo que nos escondeu os seus defeitos, mas que nunca nos pediu nada de mau, atém-se a esta regra. Este tipo de amizade é, portanto, verdadeira, embora tenha em si algo de frágil. Um dos dois deve retrair-se, não pode ser sincero, não se pode confiar, não pode dizer nada de importante da sua vida. A amizade é um conhecer-se sempre mais em profundidade. Neste caso existe um obstáculo insuperável. O amor é compatível com a reticência e a reserva. Há homens ou mulheres que nunca aceitariam uma traição sexual do seu cônjuge ou do seu companheiro, mesmo que o amem e sejam por ele amados profundamente. Nestes casos, em vez de comprometer aquilo que é essencial, o outro cala. Mas porque considera a coisa sem importância, porque a considera um facto marginal que não ataca a essência da relação. Um criminoso, ou membro de um grupo de terroristas, um político corrupto, pelo contrário, não devem calar um pormenor da sua vida. Devem calar o essencial. Uma amizade não tão fortemente em conflito com a ética é, portanto, frágil, desesperada.
Mesmo este exemplo confirma a tese de que a amizade é a forma ética do herói. Amigo é aquele que intui e evoca a parte melhor de nós, a parte mais bondosa, mais humana, espontânea, sincera, não invejosa, gentil. O facto de a amizade ter uma tão forte componente ética torna a verdadeira afirmação, citação, diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Fim de citação. Os amigos são o retrato objetivo da ética da pessoa. Eles indicam o seu rigor, a sua intransigência, mas também o seu amor pela inteligência, a sua criatividade e, finalmente, a sua tolerância. Os seres humanos não são todos iguais. Há os sóbrios e os alcoólicos, os sinceros e os mentirosos. Por fim, o intriguista rodeia-se de intriguistas. O que ama o poder e o servilismo estará rodeado por pessoas servis. Quem resgata será resgatado. As desconfianças, os conluios, baseiam-se no medo recíproco. Terminaremos este capítulo, que é o quarto, com uma citação de Voltaire. Passo a citar. A amizade é um contrato tácito entre duas pessoas sensíveis e virtuosas. Digo sensíveis porque um monge, um solitário, pode ser uma pessoa de bem e viver sem conhecer a amizade. Digo virtuosas porque os maus têm apenas cúmplices, os divertidos companheiros de paródia, os cúpidos sócios. Os políticos juntam em seu redor os partidários. Os que se metem na vida dos outros têm relações. Os princípios cortesãos são apenas os homens virtuosos. São apenas os homens virtuosos. Apenas os homens virtuosos têm amigos. Cétigo era cúmplice de Catilina e mecenato cortesão de Otávio mas Cícero era amigo de Aristóteles. Por vezes eu não consigo ler porque aqui há a supressão da tinta. Os caracteres aparecem completamente, não existe uma impressão perfeita e a palavra aparece truncada. Mas apenas os homens virtuosos têm amigos. É um mas aqui, mas dificilmente se pode ler. Mas apenas os homens virtuosos têm amigos. Cétigo era cúmplice de Catilina e mecenato cortesão de Otávio. Mas Cícero era amigo de Aristóteles.